aí, meu querido, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha de alguma parte do Brasil, de algum lugar do mundo, né, da Espanha, da Espanha, da Europa, de algum lugar do Brasil, né, de alguma parte do mundo que você esteja nos assistindo, nos acompanhando aqui na rede social. Para você que às vezes não me conhece, eu sou o pastor Reginaldo. Nós vivemos, eu e a minha esposa e meus filhos aqui na Espanha já por aproximadamente seis anos, né? Vamos caminhando para 7 anos e eu quero dividir com vocês aqui um pouco, contar para vocês um pouco da minha história, um pouco da minha caminhada no longo no longo de todo esse período da nossa trajetória. Eu nasci, eu vou contar aqui agora um pouco da minha história para você. Eu nasci na cidade de Redenção, no estado do Pará, e por algum tempo, no percurso dessa caminhada, eu vou falar um pouco de forma resumida. Fui criado um período com meus pais, com meu pai, mas minha mãe se separaram, eu ainda era muito pequeno. E nesse período, nessa época, eu tive vivendo aqui e ali, vivi um tempo com minha avó, que Deus o levou, morava na cidade de Minaçu, no interior do estado de Goiás. Eu sou nascido no estado do Pará, mas minha avó morava no estado do Pará, mais natural do estado de Goiás. Na verdade, nem natural do estado do Goiás. Minha avó era de origem, de nascimento baiana, e se criou por maior parte da sua vida no Goiás e terminou indo para o estado do Pará, onde eu fiquei com ela. E no longo dessa caminhada eu fiquei com a minha avó. Posteriormente, nesse percurso, eu perdi um irmão, que morreu com leucemia, morreu com câncer. E a nossa vida foi perambulando, foi indo para cá, indo para ali, indo para vários lugares. E terminei dormindo às vezes em rua. Nessa época eu tive com a minha mãe, no Pará. Na tal época minha mãe não pôde mais ficar comigo, me entregou para o meu pai. E meu pai não pôde sempre ser aquele pai presente e viajava para as regiões de floresta para trabalhar com madeira, para trabalhar com garimpo. E o que acontece? Nesse percurso eu tinha mais ou menos 10 anos, se eu não me equivoco, tinha aproximadamente uns 9 para 10 anos, e eu vivia pela cidade de Redenção, pelas ruas, dormi muitas vezes dentro de construção abandonada, padeci pela alimentação, pela comida, pedia, às vezes em restaurante, pedia nas casas alimentação, para a gente poder se alimentar. Cheguei a passar de 2 a 3 dias de fome. E eu sempre nessa trajetória, nessa caminhada, buscando entender todo o sofrimento, toda aquela luta, vamos dizer assim, toda aquela angústia de ser uma pessoa desprezada, abandonada, sozinha. Mas uma coisa que, como Deus falou a Jeremias, no livro do profeta, no capítulo 1, no verso 1 em diante, quando Deus falou, no verso 3, Deus falou para Jeremias que antes que ele fosse formado no ventre da mãe, Deus já sabia quem ele era, já havia chamado ele pelo seu nome. Deus já sabia, e Deus mostra para Jeremias que ele, antes de ser formado, ele sabia quem ele era e já tinha uma história, já tinha o seu percurso traçado. E eu entendia no meio daquela caminhada, no meio daquele período de sofrimento, de angústia, que não termine por aí, e o que Deus, na verdade, queria comigo no meio de toda aquela turbulência, de todo aquele processo de criação, tantos traumas, que poderia ter ficado, devido ao tamanho do sofrimento, o tamanho da dor, o tamanho da decepção. Mas uma coisa eu aprendi, que no meio de todas essas aflições, no meio de todas essas angústias, de todas essas tribulações, Deus, na verdade, ele estava me preparando.
e na verdade não terminou esse processo de preparação. Mas Deus sempre me preparando para o futuro de ministério, da caminhada, do reino, da obra de Deus, da obra do Senhor. E toda essa estrutura, meu caráter foi sendo moldado no percurso dessa caminhada. Eu estou falando aqui de forma um pouco resumida, mas em outros vídeos eu vou estar contando um pouco mais da minha história, visões, revelações que Deus me deu. Deus falou comigo, Deus se revelou a mim. No meio de todas essas tribulações, no meio de todas essas dificuldades, Deus se revelou, Deus falou comigo, Deus tem mostrado. E se você perguntar para mim assim, pastor, como que foi as dores, as lutas, os sofrimentos no meio de tudo isso aí? Um tanto quanto complicado. Para te falar a verdade, desprezo de família, de parentes, ser desprezado por parentes, ser desprezado por pessoas que, no fundo, você sendo um adolescente, uma criança, um jovem, o que seja, tudo que você mais gostaria é que os seus parentes lhe amassem, lhe queressem, lhe buscassem, lhe ajudar, fazer algo com você, ter você no núcleo, no seio daquela família, porque você é de sangue, de fato, daquela família. Então, eu passei por muitas ocasiões de chorar, de se lamentar, às vezes por estar sozinho, de estar abandonado, de não ter ninguém. Quando eu não falo ninguém, é absolutamente ninguém, para você não ter como dividir nada, dividir nem mesmo as suas dores. Então eu passei no percurso desses anos de sofrimento muita turbulência, muita situação, até que, para a glória de Deus, Deus, ao revelar a mim todo aquele ministério, todo aquele propósito, toda aquela situação, Deus me foi me fortalecendo, me dando força diante de tudo aquilo ali, para me entender que a chamada e o propósito de Deus na minha vida era para o reino, todo um processo como se você estivesse numa faculdade. Eu poderia te dizer aqui que eu poderia ter ficado com muitos traumas psicológicos, emocionais, de tristezas, trauma no princípio de ser abandonado, trauma de não ter pessoas para lhe amar, trauma de você não ter pessoas para lhe dar carinho, ser uma pessoa complexada, ter complexos de inferioridade, um monte de coisas que eu poderia ter arrastado comigo no percurso dessa caminhada, no longo desse tempo. Só que o que Deus fez, na verdade, dentro de tudo isso, para a glória, para o louvor e eu posso dizer a verdade, para uma satisfação da minha alma com Deus, eu só tenho que agradecer a Deus, porque durante todo esse tempo era toda uma escola, Deus estava me ensinando sobre o amor da eternidade, sobre o amor de Deus, sobre o amor do Pai, o amor do Deus que manifestou, dando o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu tenho somente que agradecer a Deus por tudo que eu passei. Tirei de dentro desse percurso, desse período inteiro, foi que Deus, ele é bom, Deus, ele é maravilhoso, Deus, ele é tremendo, Deus faz coisas grandes e maravilhosas que nós jamais teríamos capacidade de entender e de compreender o tamanho da glória de Deus. Eu só tenho que agradecer. É maravilhoso servir a Deus. Eu quero te dar um conselho: não se prenda, não fica preso nas histórias, as turbulências que você passou. Deixa eu te deixar aqui as turbulências que você passou no percurso da sua caminhada, no percurso da sua história. Seu pai às vezes era alcoólatra, sua mãe, ou os pais separados, divorciados, você passou por traumas tremendos, perdeu pessoas. Não se prenda nesses traumas psicológicos que você teve no percurso da sua caminhada, porque eles podem te fazer mal. O problema é que toda maldade, toda luta, todo sofrimento que você teve lá atrás até aqui pode travar a sua trajetória e a sua caminhada para o futuro. Todo o projeto que Deus tem para a sua vida, ele pode ser
passar por uma dificuldade muito grande de acontecimento, porque você está preso no passado. Deixa eu te dar um conselho de amigo e de companheiro: não se prenda nas lutas, nas dores, nas percas, nas frustrações, nas turbulências emocionais de todas as dores passadas no passado. Se livre, né? Faz como a Bíblia diz, que tudo se faz novo na sua vida e que você possa, né, seguir para frente, para aquilo, para dentro do propósito do reino dos céus, para dentro do propósito de Deus na sua vida, né? Você já sofreu por inveja, por perseguição, por abandono, o que seja, deixa tudo para trás, mas saiba de uma coisa: se você chegou até aqui, foi porque Deus te fortaleceu, Deus com a sua infinita graça, Deus fez tudo e tem feito e continuará fazendo por você, para que o propósito, os projetos de Deus se cumpram na sua vida. Ok? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Reginaldo, diretamente aqui da Espanha, seu amigo, seu companheiro, seu intercessor, para estar junto com você, né, orando, pedindo a Deus pela sua casa, pela sua família, pelo seu filho ou filha, esposo ou esposa, que Deus venha honrar a sua fé. E se você estiver fraco na fé, que Deus venha fortalecer a sua fé. Se você está querendo desanimar, não desanime não. Eu, no longo desses anos, nunca desanimei, pelo contrário. Eu só tenho que agradecer a Deus por ter chegado até aqui. Não se está triste, que Deus venha alegrar seu coração. E se você está decepcionado, que Deus venha te trazer gozo e paz no meio de tanta turbulência que o mundo tem e viverá ainda pior por o futuro. Mas Deus te guardará, te livrará e te abençoará no meio de toda essa trajetória. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. E eu quero te dizer, nos ajude, né, que é a palavra que, se você se sentiu tocado por algo aqui dentro do Instagram, mande essa pregação, ou essa palavra, ou essa oração, ou essa exortação, ou essa ministração para alguém, né? Você entra ali, divide, manda para uma pessoa. Talvez essa pessoa está precisando desta palavra, tá bom? Deus te abençoe, Deus te livre, Deus te guarde e Deus esteja com você todos os dias. Deus te abençoe, em nome de Jesus.